Meus amados irmãos, estamos aqui agora na seção 153, que diz: Jesus é traído, preso e abandonado. Senhores irmãos, estamos iniciando agora a parte da prisão e crucificação de Jesus Cristo, onde Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus é condenado à morte, vão crucificá-lo. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, depois vai realizar algumas aparições aqui na terra durante um período de 40 dias. Depois ele vai subir, ele vai ascender aos céus. Então, nós vamos iniciar essa sequência, meus irmãos, a partir dessa sessão 153, quando Jesus é traído. Nós estamos vendo a parte de Jesus lá no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, na noite, ali tarde da noite da quinta-feira da Semana Santa, também chamada Semana da Paixão, aquela quinta-feira à noite em que Jesus teve a última ceia com os seus discípulos, e foi na noite em que ele foi traído. Então, meus irmãos amados, tem conteúdo muito interessante para a gente aqui. Vamos começar lendo aqui a partir de Mateus. Vamos girar aqui a câmera para o outro lado para ler essa parte de Mateus e Marcos. Mateus, ele diz bem assim: enquanto ele ainda falava, lá no jardim de Getsemane, chegou Judas, um dos 12 discípulos. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Aqui em Marcos diz: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Vê que Marcos inclui aqui os encargos dos mestres da lei ou dos escribas, além dos encargos que Mateus tinha incluído, né? Que Mateus incluiu o chefe dos sacerdotes e os anciãos. Anciãos são líderes religiosos ou líderes do povo. Marcos está trazendo os escribas ou mestres da lei como encargo a mais, além do Mateus, né? Aí fica completo aqui os três que compunham o Sinédrio. Lucas diz bem assim mesmo. Vou girar aqui agora para o outro lado. A gente vai ficar sempre alternando essa câmera, de acordo com o texto que a gente fica lendo. Então, meus irmãos. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ora, aqui agora em João, está escrito bem assim: ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o Olival, local onde tem várias árvores que dão a oliva, né? Chamada muitas das vezes de oliveira, por isso que o nome é Monte das Oliveiras. Oliva, gente, ou aquele azeite, é como se fosse aquela azeitona, que a gente chama muito de azeitona, né? O óleo dela é espremido e dá o azeite. Então, lá era chamado de Monte das Oliveiras, tinha esse olival lá nesse monte, e ele diz que Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Ele falou aqui um encargo e falou aqui um partido religioso. Os fariseus tinham os escribas junto com outros fariseus, né? Levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Antes da gente seguir aqui, meus irmãos, tanto em Mateus, Marcos, assim como o próprio Lucas, já acaba em comentário aqui, né? Aqui, primeiro, nessa última parte, a gente percebe aqui a atenção do Senhor Jesus na preservação da profecia. Aconteceu do jeito que havia profetizado, né?
não perdi nenhum dos que me deste. E a gente vê também a coragem do Senhor Jesus, ele não se acovardou. Ele foi para frente e ele não disse, ah, esse já aqui primeiro, não. Ele foi para frente e disse, sou eu, né? Se vocês querem para mim, vocês me querem, livrem os demais. O que é que vocês estão fazendo com os outros? Livrem os demais. Então Jesus foi muito homem, né? Teve uma hombridade muito grande para dizer assim, se é a mim que vocês querem, deixe os outros livres. E acabou livrando os demais na sua própria condenação. Aqui tem uma passagem interessante que diz bem assim, no versículo 6, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Interessante, né, gente? Qual seria a lógica, vamos dizer assim, a lógica comum? Ali tem um monte de gente atrás de Jesus, ele ia tentar fugir, ia colocar os discípulos ali para tentar protegê-lo, para tentar atrasar o pessoal enquanto ele estaria tentando fugir. Aí, de repente, uma daquelas pessoas, um dos seus, vamos utilizar os termos talvez que tivesse na mente deles, um dos seus guerrilheiros, um dos seus participantes dessa gangue, desse grupo de rebeldes, um dos seus rebeldes poderia ali, o que é que vocês estão procurando? Jesus, ah, ele não está aqui não. Ele foi para aquele lado, para o outro, para tentar distraí-los enquanto Jesus ganhava tempo para fugir. Mas de repente, quando aparece um homem e diz: o que é que vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. É um choque para eles, né? Então, Jesus, ele se. Como é que se diz? Eu estou utilizando uma palavra, a gente procura uma palavra que equivale à hombridade, né? Ele teve a hombridade, teve a coragem de se antecipar na situação. Ele não correu, ele não fugiu, ele estava ali e disse: sou eu. Sou eu, o próprio Jesus Nazareno, né? Então, eles se assustaram, tomaram um susto, não imaginava que isso ia acontecer, recuaram e chegaram a cair por terra. O comentarista William Hendrickson diz que apesar disso ter acontecido, né, e a gente entende parte deles terem recuado e caído por essa explicação, mas ainda assim essa explicação, esse argumento que se traz ainda não explica o que de fato ocorreu ali, né? Talvez até mesmo algo, não sabemos se algo sobrenatural. Muito interessante. Foi o mestre que disse: sou eu, nosso Senhor Jesus, e o povo recuou e começou a cair por terra. E isso a gente fez essa passagem de João. Vamos continuar seguindo aqui a passagem de Mateus e Marcos, meus irmãos. Mateus diz bem assim: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Aqui em Marcos diz, o traidor havia combinado um sinal com eles, mesma coisa praticamente. Naquele a quem eu saudar com um beijo a ele, prendam-no, levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, salve rabi, mesma coisa, né? Rabi significa mestre. Salve mestre ou mestre, e o beijou. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Eles estavam com espadas, nós observamos isso, nós lemos isso nas aulas anteriores, estava com espadas, de repente chega ali do outro lado uma multidão armada com espadas e porretes, como se Jesus fosse o líder de uma gangue, de uma rebelião, de alguma coisa desse tipo. Interessante, né, gente? Jesus estava o tempo todo, a gente vai ler isso aqui, inclusive, né? O tempo todo ensinando, o tempo todo falando. Não prenderam Jesus, porque tinham medo do povo. Mas Jesus não estava fazendo nada escondido, estava ali pregando para todo mundo sabia o que Jesus era. Era um mestre, era um rabi que estava pregando para as pessoas. Eles discordavam do que Jesus pregava, discordavam, porque a pregação de Jesus vinha para cima deles, mas eles sabiam que Jesus era um rabi, um mestre, e ensinava as pessoas, por isso as multidões se aglomeravam. Porque eles estão indo para cima de Jesus como se Jesus fosse um bandido, que estivesse liberando uma rebelião. Só tem um motivo, né, que é o que a gente vai ver. Aqueles homens não gostavam de Jesus. Por que não gostavam? Por inveja. Já tratamos a respeito, né, meus irmãos, da inveja, da bendita, para não dizer maldita inveja. Então eles vão querer, a inveja mata e eles vão querer matar Jesus. Qualquer pretexto vai virar pretexto para eles derrubarem com Jesus. Qualquer pretexto.
inventar qualquer coisa aí para tentar matar Jesus. Vamos aqui para Mateus, meus irmãos. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Isso aqui foi Pedro que fez isso na orelha de Malco, né? Vamos ler o paralelo. Deixa eu ver até onde vai Mateus. Vamos ler o paralelo aqui, gente. Mateus vai se estender muito ainda. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui em Lucas diz, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Lucas, sempre que é a partir de membros do corpo, Lucas é muito específico, né, gente? Médico, né? Lucas, o médico, toda vez que é a parte do corpo, mão direita, orelha direita, ele é muito específico. Febre alta. Então ele diz que decepou a orelha direita de Malco. Agora todos eles disseram aqui, um dos 12. Aí vem João, apesar de Marcos ser bem objetivo também, João não tem, vamos utilizar assim, esse termo usual que eu vou falar, papo na língua, né? E ele fala mesmo. Aí João diz bem assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Também foi bem específico qual a orelha, não foi? O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Cumprir a missão que que o Senhor Deus deu para ele, né? Ele tinha que cumprir o objetivo dele. Assim, um destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Essa parte que amarraram e levaram no Paranás é da próxima sessão. A gente vai até esse ponto aqui. Prenderam Jesus, tá, meus irmãos? Eles prenderam Jesus. Anás é a próxima sessão. Seguindo aqui, ele diz, né? Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem de Malco, ele o curou. Então, ele curou Malco. E agora a gente vai. Ainda tem uma passagem aqui de Lucas embaixo também, só João que para. Vamos ler aqui os paralelos de Mateus e Marcos. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chegando. Desculpe, meus irmãos, versículo 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas, como a gente comentou, né? Todos os dias eu tive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os discípulos abandonaram e fugiram. Não eram os caras, né? Bam, cada um melhor que o outro, estava brigando para ver quem era o mais forte, o mais corajoso, o melhor. A gente não vai se dispersar, ainda que todos aqui venham se escandalizar em ti, eu não. Pois é. Aqui a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os valentes, né? Os bons, todos eles. Vamos ver aqui Marcos, o que é que ele fala, meus irmãos. Disse Jesus: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. A gente comenta já sobre isso aqui, tá, meus irmãos? Vamos para Lucas. Lucas diz bem assim: então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. É a hora de vocês quando as trevas reinam. Olha só, gente, Jesus falou isso para os chefes dos sacerdotes, que são os escribas, o chefe dos sacerdotes, um encargo.
aos militares que eram oficiais da guarda do templo, subordinados aos chefes dos sacerdotes e aos sumos sacerdotes, e falou isso aos anciãos, né? São os líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Falou para esses três. Então Jesus disse, né? A gente pode ver aqui, né? Eu sou algum tipo de bandido. E Jesus via quando as trevas vai estar chegando a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pesado isso, né, meus irmãos? Meus irmãos, vamos fechar essa sessão com essa parte do versículo 51 e 52 de Marcos 14. Meus irmãos, ele diz bem assim, essa passagem é única e exclusiva de Marcos. Ah, tem um paralelo aqui, mas esse paralelo que está aqui do lado, gente, ele não cita essa passagem específica de Marcos. O que é que ele diz? Ele diz bem assim, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Então, tinha um rapaz lá, enrolado no lençol, estava nu, estava frio, estava enrolado no lençol. Então, quando tentaram prendê-lo, ele deixou o lençol para trás e saiu correndo, nos termos que nós brasileiros costumamos utilizar, né? Correndo pelado assim mesmo. Aí, aqui tem algumas circunstâncias, né? Tem vários comentários sobre isso aí, mas vamos tentar ser bem breves aqui, objetivos. Se a gente quiser se aprofundar com mais detalhes, vai para os comentários. Primeiro, só Marcos cita essa passagem. E outro, por que Marcos falaria essa passagem? Tanta coisa estava acontecendo ali de, vamos dizer, importante. Então, tudo indica, já antecipando o que os comentários falam, que Marcos estava falando dele mesmo. Provavelmente esse jovem era chamado de João Marcos. É o mesmo João Marcos lá citado em Atos, meus irmãos. Lá na viagem missionária de Paulo, quando ele sai com Barnabé e Saulo, eles saem lá de Antioquia da Síria, vão para a cidade portuária de Seleucia, descem para a ilha de Chipre, para uma cidade chamada Salamina, depois vão para Pafos, onde tem aquele homem chamado procônsul, um procônsul da ilha chamado, o procônsul é chamado de Sérgio Paulo. Depois que eles saem da ilha de Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, eles vão ao norte para a Ásia Menor. Então eles chegam numa província chamada Lícia. Nessa província da Lícia, eles chegam em uma cidade chamada Perge. Eles saem de Pafos, na ilha de Chipre, e vão para Perge. Aí é uma terra que está mais próxima da cidade natal de Saulo e não de Barnabé. Nós temos também aulas também na internet a respeito dessas viagens de Paulo, são interessantes, a gente pode se aprofundar mais lá, mas a gente comenta lá que a partir de, por algum motivo, a Bíblia começa a falar em Atos, mais especificamente Atos capítulo 13, ela começa a falar assim, Paulo e seus companheiros partiram para Perge, de Pafos para Perge. Por que ele não fala mais Barnabé e Saulo, se Barnabé era provavelmente o líder da missão? Fala Paulo e seus companheiros. Por algum motivo, Paulo acabou recebendo a liderança da missão. Não sabemos se isso foi de mútuo consentimento entre Barnabé e Saulo, não sabemos se por causa do temperamento de Paulo ele acabou tomando, ele era o que falava mais. A gente vê que lá em Listra, quando deram os nomes para eles, deram os nomes de Zeus e Hermes, Zeus e Hermes, que Zeus era Júpiter e Hermes era Mercúrio. E Hermes, que era Paulo, apesar de Zeus ser o deus mais importante, recebeu o nome de Hermes, o Paulo recebeu o nome de Hermes porque Hermes era aquele deus mensageiro, e Paulo era o que levava a mensagem. Como Paulo era o que falava, não sabemos se ele tomou a liderança por isso, se Barnabé consentiu ou não. É uma incógnita para a gente. O que é que acontece? Nesse momento que ele chega em Perge, o João Marcos, que os acompanhava, voltou. Ele não seguiu mais com Barnabé e Saulo. E aí esses motivos são motivos que a gente não sabe. A gente vai ver que lá na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo e Barnabé agora, né? Eles vão decidir viajar, uma forte discussão entre eles, porque Barnabé quer levar seu primo ou sobrinho chamado João Marcos e Paulo não aceita porque Barnabé voltou lá em Perge na primeira viagem missionária, voltou de Perge para Antioquia da Síria. Então esse João Marcos, que é o autor desse livro de Marcos, é o João Marcos que estava viajando com Paulo e Barnabé lá em Atos, tá, meus irmãos? A gente está aproveitando essa oportunidade e citando essa informação para os senhores, porque se já não aconteceu de muitos de nós estar estudando Atos e até pregando e ensinando Atos, vai estar fazendo isso em breve. Então é interessante a gente aproveitar a oportunidade aqui e relatar isso também. E esse João Marcos, que depois vai se reconciliar com Paulo mais uma vez, né? A gente vai ver nas epístolas que Paulo
vai escrever no sentido já reconciliado com João Marcos, graças a Jesus Cristo por isso. Marcos amadurece e vai escrever esse evangelho depois também, quando ele já está mais maduro. E ele acaba citando esse detalhe dos versículos 51 e 52. Então, esse jovem vestindo apenas um lençol de linho, que tentaram prender ele, fugiu nu. Provavelmente foi o próprio João Marcos, conhecido por Marcos, autor do Evangelho de Marcos, meus irmãos. Muito interessante isso. Porque ele estava assim, num lençol nu. Provavelmente ele estava dormindo. Alguns comentaristas, como o Simon Kistemacher, ele traz algumas opções, ou ele poderia estar dormindo. Judas entrou lá com o grupo na casa dele, lá no próximo do cenáculo, pensando que Jesus estava lá, e de repente viu que não estava, saiu, ele se acordou e saiu correndo para tentar avisar Jesus. Quando chegou lá, Jesus já estava sendo preso. Pode ser uma possibilidade, né? Saiu de qualquer forma rápido para tentar avisar Jesus. Ou ele poderia estar dormindo e de repente, por causa do movimento lá no cenáculo, do barulho, ele acabou acordando quando ele foi seguindo junto. Por algum desses motivos, provavelmente há uma possibilidade de que ele estivesse dormindo ali, por algum motivo ele saiu às pressas e naquele tumulto e aconteceu o ocorrido. Ok, meus irmãos, com essa parte bem interessante a gente fecha essa sessão, meus irmãos, que foi a sessão do início da parte da prisão de Jesus. A gente vê que o traidor chega perto dele, dando um beijo. Deu Jesus, nem um amigo que aqui traz aqui, mas Judas traiu Jesus. E a gente acaba essa sessão para na próxima sessão a gente entrar na parte do julgamento, tá, meus irmãos? A gente vai ver que ele vai ser julgado por Anás, depois vai para Caifás, que eram sumos sacerdotes, apesar de que Caifás era o sumo sacerdote de fato, Anás exercia influência no sumo sacerdote, depois vai para Pilatos, depois vai para Herodes Antipas e depois ele vai retornar para Pilatos, mas isso tudo a gente vai ver a partir da próxima sessão.